Olá, bom dia, você que me assiste. Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. Temos um título da mensagem de hoje para você, que é Humildade, o conteúdo da oração. Humildade, o conteúdo da oração. Vamos orar e depois vamos ler a palavra de Deus. Oremos. Pai Santo, no nome de Jesus, muito obrigado por esta manhã. Seja conosco, meu Deus. Eu e esta pessoa que assiste esse vídeo pedimos ao Senhor para ser a nossa companhia constante, meu Deus. E sendo assim, nós teremos a vitória no nome de Jesus. Nós e aqueles que nós oramos por eles também. Nós cremos no poder do nome de Jesus e assim oramos. Amém. Que Deus continue nos dando graça neste momento. E o título é Humildade, o conteúdo da oração. Mas eu quero encorajar você para ver também o título da mensagem, Ele irá com você. Não deixe de ver esta mensagem. É um sinal da presença de Deus na sua vida. Procure lá no YouTube, pr.riva Martins, este título, Ele irá com você. E Deus irá te abençoar muito nesta mensagem. O que eu quero é que você seja muito abençoado e abençoada no nome de Jesus. É por isso que todos os dias eu estou aqui falando com você da palavra de Deus. Leamos então Números. Vamos terminar o livro de Números hoje. No capítulo 36, o versículo 10 e o 13. E o versículo 10 diz assim: Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade. Aquelas 5 filhas, que mudaram ali certas leis de Israel por causa do pedido delas. E no versículo 13 diz assim: Estes são os mandamentos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés, pela mão de Moisés, aos filhos de Israel, nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, perto de Jericó. Que maravilha é podermos notar que o povo estava ali bem pertinho já do Jordão para atravessar e para herdarem a terra prometida. Bom, humildade, o conteúdo da oração. Nós aprendemos no capítulo 33 e 34, que Deus requer obediência. 33 e 34 de Números, que Deus requer obediência. No capítulo 35, temos diretrizes de Deus para o povo ao entrar na terra prometida, como seria. E no capítulo 36, como nós prometemos antes, termina o capítulo 36 falando dessas 5 mulheres que foram ali fazer um pedido a Moisés. Queremos lembrar que o livro de Números traz muito conhecimento para a gente. Por isso nós ministramos todo o livro de Números. Estamos terminando hoje vários dias falando do livro de Números, desde quando o povo saiu do Egito, como foi, como procedeu, sinais ali no deserto, a presença de Deus no deserto. Deus provou estar com ele, morreu muita gente por desobediência. Deus então no capítulo 34 e 35 volta no 33 e 34 volta a falar da exigência dele, a obediência. Vocês têm que obedecer a minha palavra, porque eu sou o abençoador de vocês. Assim Deus fez. E como enumeramos aqui o capítulo 35 também, que Deus dá diretrizes para esse povo. Agora, eu quero lembrar você que o conteúdo do livro de Números, a suma, a síntese, ou o sumo do livro de Números, traz para a gente valores morais e valores espirituais, e mostra que quando obedecido esses valores, as bênçãos chegam. Mas mostram também que quando não obedecidos, a mortandade, o sofrimento chega. Números termina falando sobre um profeta que extraviou-se, que se vendeu, e isso causou morte a ele. Então, Números traz alegria e traz sofrimento. Agora o povo está ali, já começando a ter terra. 2,5 tribos, Rúben, Gade e metade de Manassés, já tem terra já para eles. Agora eles têm campo deles mesmo para o pasto, para seu gado e etc. Para a agricultura, para a bênção ali. E o povo vai atravessar então para a tão prometida Canaã. Haverá troca de liderança aí, Haverá uma
um benefício muito grande de um grande líder deixar um outro líder que Deus já havia escolhido lá no Egito, preparando-o, né, pelo exército egípcio, para que ele no deserto tivesse saída, mas para que ele também buscasse ser um homem espiritual ao lado do seu líder Moisés. Então tem muita coisa acontecendo linda aí. Deus nunca omitiu a verdade, Deus sempre falou a verdade para Arão, para Moisés, para o povo, para o sacerdote. Então Deus tratou, né, diretamente com o povo no livro de Números, e eles trazem um benefício muito grande. Mas como prometido, ali estavam então essas 5 mulheres que foram lá humildemente. Por isso que o nosso título é Humildade, o conteúdo da oração. Elas foram lá humildemente para falar com Moisés, dizendo que elas não achavam justo o que foi determinado. Só que isso ali era uma lei de Deus para o povo. Mas aquelas mulheres falaram com a forma tão agradável, né, e tão direta, tão necessária, que elas mexeram no coração de Deus. Elas pediram algo com humildade, mas que não era direito, e elas requereram a assistência de Moisés para observar esse direito. Elas não obrigaram Moisés a tomar a decisão. Elas falaram de forma tão humilde, que Moisés agradou da humildade delas e do assunto que trouxe. E como eu disse antes, ele levou esse assunto a Deus. Os nossos erros é não levar os nossos assuntos a Deus. Os nossos erros como líderes do lar é não levar o assunto do nosso lar até Deus. Os nossos erros nas decisões é que antes de tomarmos essas decisões, não levamos até Deus o nosso assunto, o fato até Deus. Mas Moisés foi inteligente e levou até Deus. Por isso, o livro de Números, né? Estou trocando as coisas. O livro de Números termina com essas mulheres. Porque elas conseguiram mexer no coração de Moisés, que levando até Deus, elas mexeram no coração de Deus. E Deus diz, estas mulheres estão falando corretamente. Como é lindo quando uma mulher, né, abre a boca e fala corretamente, fala coisas frutíferas, coisas que enaltecem, coisas que mexem com o coração de um grande líder e mexem com o coração de Deus, ao ponto de ter de volta um elogio de Deus. E o que Deus fez? Mudou a lei por causa delas. Disse, olha, então será assim, a lei será esta: o homem que não tiver filho homem, então as filhas passam a herdar. Olha que bacana elas terem uma lei e agora elas poderem exercitar a lei. E do outro lado do Jordão, elas recebem sim aquilo que pediram, as terras que pediram. Mas é engraçado que você vai perceber que estas mulheres não podem, mais tarde você vai ver isso lá no livro de Josué, que essas mulheres não podem usar a liberdade para errarem. Elas têm agora o direito de posse, né, de herança da terra, mas a liberdade delas também tem regras para elas. E você vai ver isso lá no livro de Josué. Elas podiam viver do bem que receberam, só não podiam usar mal esse bem e trazer prejuízo para a tribo de Manassés, a tribo que elas pertenciam. E elas trouxeram uma bênção muito grande para outras mulheres também. 5 mulheres que mudaram parte da história, das leis de Israel. Mas elas só conseguiram isso com humildade, com jeito, com educação no falar, com educação na forma de agir. Elas não obrigaram. Hoje em dia, o feminismo diz que as mulheres têm direito e elas tentam obrigar e tentam forçar certos direitos que elas pensam que têm, e às vezes até têm. Mas a forma de terem este direito ou de quererem esse direito é que está errada. Existe ali arrogância, existe ordem, né? E não há humildade em esclarecer o problema, em trazer o problema. E a Bíblia diz que Deus, ele ama muito quando a sensatez toma posição nas nossas vidas. Ser sensato é muito bom. A Bíblia é totalmente contra os insensatos e essas mulheres agiram com muita sensatez. Mas por que a liberdade dessas mulheres mais tarde tem certa regra?
porque os filhos de José, principalmente da tribo de Manassés, também agiram com sensatez e tem também o elogio de Moisés, o elogio de Deus, o elogio de Josué. Acharam por bem que eles falaram corretamente, assim foi a palavra de Deus. Então você aprende aí que você tem a liberdade de levar o teu assunto a Deus, mas com humildade. Que quando você leva o teu assunto a Deus com humildade, Deus te ouve, Deus trabalha em você e Deus faz suscitar direito para você de onde não havia direito, herança de onde não havia herança, bênção de onde não haviam promessas de bênção. E você então começa a caminhar na bênção de Deus, porque a tua humildade mexeu com o coração de Deus. A Bíblia diz que nós temos que ter a simplicidade da pomba e a sagacidade da serpente. O que é isso quer dizer? Quando você for falar com Deus, fala como um filho amado, um filho querido, um filho que vai mexer no coração dele e que vai fazer com que o teu amor mova o amor dele para teu benefício. E a sagacidade da serpente é quando o inimigo vier tentar te destruir e dizer a você que você não é aquilo que você é e que Deus disse que você é, você vai ser sagaz e dizer: ei, para trás de mim, Satanás, para baixo dos meus pés, Satanás, porque eu sou exatamente aquilo que Deus disse que eu sou. O que ele disse que eu sou e serei, em evidência, em eficácia e em conteúdo. Deus quer nos abençoar. A Bíblia diz, nós lemos, que tudo que Deus ordenou a Moisés ali no vale, né, ali nas campinas de Moabe. Por que nas campinas de Moabe? Deus havia falado com Moisés no Monte Sinai, mas Moisés disse de novo, né, falou novamente. Eu não sei se a palavra redisse está certo, mas falou novamente tudo ali nas campinas de Moabe. Deu nova lembrança ao povo, relembrando o que Deus já havia falado. E disse: bom, quando Deus falou lá, estávamos no princípio da caminhada. Agora Deus está com a mesma palavra no fim da minha caminhada com vocês. Já prestes vocês a atravessar o Jordão, porque eu não irei, mas já prestes a atravessar o Jordão, Deus está falando com vocês que as bênçãos que Ele prometeu está prestes a cumprir nas vossas vidas. Só não cumpriu na vida daqueles que não creram. Então, o que nós aprendemos é que crer mexe com o coração de Deus. Jesus disse: se tu creres, Marta, verás a glória de Deus. E Jesus, Ele sempre nos motiva a crer. Ele diz: aqueles que creem em mim, mas creem em mim, como diz as Escrituras, não é como diz os pregadores por aí, não é como diz o Papa, não é como diz o padre, o pastor, não, é como diz as Escrituras. Não adianta você escutar a outros que estão dizendo coisas que a Escritura não diz. A Bíblia é a palavra inerrante de Deus. Por isso há tanta confusão no mundo de hoje e por isso o nosso mundo está tão imundo por falta de regra, falta de fé e falta de prática na palavra de Deus. E o livro de Números nos traz valores morais que devíamos ter isso em nossa vida prática. No livro de Números também termina dizendo sobre a pena de morte. Para aqueles que fossem homicidas, antes de falar dessas mulheres, está a pena de morte para aqueles que forem homicidas, aqueles que matarem por intenção, aqueles que forem criminosos de morte. Eles deveriam morrer pela família, deveria ser vingado. O próprio vingador se levantaria da família para matá-lo, porque matou por covardia, por ódio, um dos seus, e não era culposo quando o vingador o fazia. Por quê? Porque Deus não queria que o ódio fosse semeado ali. Então, o sujeito tinha direito de vingar a morte do seu parente que, por causa do ódio ou por qualquer outra razão, por um roubo, ele fosse assassinado.
Mas Deus também coloca 6 cidades de refúgio, 3 do lado de lá do Jordão, da terra de Canaã, e 3 do lado de cá, ali ainda nas campinas de Moabe ali, quando o povo de Deus, as 2 tribos e meia ficaram ali, Deus colocou 3 cidades de refúgio ali. Esse refúgio era para quê? Porque acidentalmente alguém podia morrer. Acidentalmente alguém podia matar outro, mas sem a intenção. Isso foi acidental. Então ele teria o direito de viver nesta cidade do refúgio até que o sumo sacerdote morresse. Então ele voltaria para suas posses. Ele abandonaria as suas posses para viver lá, para que o vingador não o encontrasse e, entendendo que foi a intenção dele, o matasse. Deus é muito completo nas suas leis. As leis de Deus são para nos produzir vida e não morte. Mas Deus também não quer que usemos da nossa liberdade para ofender uns e outros, para trapacearmos uns com os outros. A honestidade faz parte do bom cristão. E quando você é desonesto, em o mínimo, você já está provando que você não é um cristão de verdade. Quando você mente, você está provando que você não é o cristão de verdade. Pode ser muita mentira ou aquela mentirinha de 1º de abril que você está brincando de ser filho do diabo. Na verdade, você está sendo filho do diabo por mentir, mesmo que por brincadeira. A vida cristã é séria e por isso muita gente não gosta de ver os meus vídeos. Porque eu trato da palavra de Deus e o que a Bíblia diz está dito. Não existe outra invenção sobre a palavra de Deus. Tudo que for fora da palavra de Deus é promessas de homem e Deus não tem que cumpri-las. Deus não está subjugado à vontade humana. Ele é Deus, é soberano. E o que Deus requer no livro de Números é o seguinte: vocês vão para uma terra que eu estou dando a vocês. Mas a regra é: sirvam-me. E se for um estrangeiro, porque aquele povo ali deveria ser expulso dali, todos eles, foi ordem de Deus. Mas se algum dia algum estrangeiro for viver dentro das vossas terras, tem que obedecer à regra moral e da adoração a mim como o único Deus verdadeiro. É por isso que Israel hoje sofre por ter dentro das terras de Canaã, ali da terra de Israel, uma mistura tremenda de macumbaria, de feitiçaria, e eles não discernem o que é. Dão liberdade para as falsas religiões estar ali, e agora então mistura-se tudo ali, e Deus já não é o único Deus verdadeiro ali e adorado naquele lugar. Claro que existem cristãos ali que ainda lutam para que Deus salve a nação. Mas é promessa de Deus para Israel: se vocês se afastarem de mim, aquilo que eu intentei fazer, o que eu pretendo fazer com os meus inimigos, eu farei com vocês, por se afastarem de mim. Meu querido e minha querida, dura coisa é se afastar da presença de Deus. Quando nos afastamos da presença de Deus, nós temos nenhuma garantia de vida, nenhuma garantia de subsistência. Nenhuma garantia de que amanhã estaremos vivos, porque estamos provocando a ira de Deus e colocando um outro falso Deus no lugar do nosso Deus. Você precisa pensar nisso e eu preciso pensar nisso. E na nossa vida aqui na terra, sabemos que a única coisa que mexerá, a única ação que mexerá com o coração de Deus é quando formos a Ele com humildade em nossas orações, falando com Ele como filhos amados. Eu termino o livro de Números com você, louvando a Deus por termos trilhado junto em 36 capítulos deste livro, e você e eu temos aprendido a palavra de Deus. Saiba que em todo tempo Deus é santo, e você e eu precisamos caminhar em santificação todos os dias de todos os momentos da nossa vida. Você não tem momento de lazer para pecar permitido por Deus. Todo momento que você viver, que seja a sua vida e a minha vida, casta ao Senhor, em santidade ao Senhor, que tenhamos na testa escrito: separados e santificados para Deus. Deus ouvirá a tua oração
humilde e Deus te dará bênção sobre bênção quando você falar com Ele com humildade e selando a tua oração somente no nome daquele que é sobre todos os nomes, o nome de Jesus. Nenhum outro nome, lembre-se disso. Não adianta dizer Maria, Pedro, Paulo, João. O único nome que se leva a Deus é Jesus, o mediador. O que passar disso é invenção humana e te afastará de Deus. A sua oração não será ouvida se você não usar o nome poderoso de Jesus. Ele que disse isso, está na palavra de Deus. É no meu nome que vocês pedirão, que vocês falarão com o Pai e que Ele te ouvirá. Então, o resto é invenção humana, seja da religião que for, seja do pastor, o padre, o papa ou qualquer outra falsa religião que for, o nome único que você deve clamar a Deus, terminando a sua oração, é dizendo no nome de Jesus. Por isso, eu nos meus pijamas buscando a Deus, deixo um grande abraço meu para você e desejo toda a bênção para você no nome de Jesus. E até amanhã, se Deus quiser. Um abraço meu, Pastor Riva Martins.